Olá, vamos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Antes, vamos ver aí alguma coisa a respeito desse matemático. Não contente em demonstrar o papel importante que os números representam no universo, Pitágoras disse: a alma é uma coisa imortal e se transforma em outras coisas vivas. Tudo o que existe renasceu nas revoluções de um determinado ciclo. Nada é absolutamente novo. Os avanços de Pitágoras na matemática levaram-no a superavaliar o poder dos números. Ele acreditava que, de alguma forma, o dodecaedro encarnava a estrutura do universo inteiro. Erigiu suas descobertas em relações à música, à teoria cósmica da harmonia das estrelas. Para ele, então, tudo é número. Pitágoras não foi o último filósofo a se iludir com a beleza e a certeza da matemática. Os primeiros sinais do casamento entre a matemática e a música surgiram no século VI a.C., quando Pitágoras, através das experiências com sons do monocórdio, efetua uma das suas mais belas descobertas, que dá à luz, na época, ao quarto ramo da matemática, a música. Pitágoras percebeu que pode unir a razão e percepção, então ele começou a investir seu tempo tentando descobrir essa medida. Com isto, ele usou um monocórdio e percebeu sons agradáveis quando se dividia corda, percepção, e percebeu uma razão com números. A descoberta feita por Pitágoras levou a crer, a desenvolver o seu primeiro fundamento. Todas as coisas são números, ou podem ser representados por números. Com esse experimento, Pitágoras observou que, dividindo a corda do monocórdio pela metade, ou seja, 1/2, ele conseguiu ouvir a mesma nota, porém uma oitava acima. Continuando o experimento, ele novamente dividiu a corda, só que agora em 3/4, em relação à sua extremidade. Isto equivale a reduzir a corda em 3/4, no seu tamanho original. E tocando, ele conseguiu ouvir 1/4 acima do som original. E por último, dividiu o monocórdio em 2/3. Com isso, pôde-se ouvir 1/5 do som original. Para ilustrar o que podemos supor que a corda tivesse 24 de comprimento. Se reduzirmos para 12, ouvimos a oitava. Se reduzirmos para 16, ouviríamos a quinta. E se reduzirmos para 18, ouviremos a quarta. Muito bem, agora vamos falar do nosso assunto de hoje, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a área do quadrado formada pelos lados da hipotenusa é igual à soma da área dos quadrados formados pelos lados dos catetos. Na época do Pitágoras, não tinha letras e números, não tinha a álgebra como nós conhecemos hoje. Hoje, apesar de a gente achar bem complicado, nós estamos vendo pela primeira vez aqui, ainda assim é muito mais fácil nós vermos um desenho, uma ilustração, do que algo escrito assim. Agora, com o recurso que nós temos hoje da álgebra, nós podemos dizer então que esse enunciado ele pode ser resumido como sendo a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que representa dizer hipotenusa, que é esse lado maior, ao quadrado, é igual ao cateto b ao quadrado mais o cateto c ao quadrado. Vamos ver um exemplo aí do teorema. No triângulo retângulo de hipotenusa 5 e catetos 3 e 4,
podemos verificar o teorema de Pitágoras numericamente. Aqui, ó, já melhorou bastante, penso eu. Veja, você tem o triângulo aqui em azul de tamanho 1, 2, 3, 4. Tem um cateto com 4, o outro cateto 1, 2, 3. E aqui a hipotenusa com 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que a área desse quadrado formado pelo lado desse cateto, mais a área desse outro quadrado que é formado pelo lado do cateto C, é igual à área formada pelo lado da hipotenusa. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, a área aqui é lado vezes lado, 9. Aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui ficou com área 9 e aqui com área 16. Aqui eu tenho 5 vezes 5, 25. Se eu pegar 9 mais 16, igual a 25. Então, é isso que o teorema diz, que esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado é igual a esse lado aqui ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui, aplicando algebricamente, eu tenho A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. O A é 5, 5 ao quadrado. O B é 3, 3 ao quadrado. C é 4, 4 ao quadrado. Realizando as operações, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. E, portanto, 9 mais 16, 25. Ótimo. Vimos aí o teorema e não podemos nos esquecer de uma grande contribuição do Pitágoras, que foi a tabuada pitagórica, que a gente vê isso lá no sexto ano, né? Então, só para fazer aí uma referência à tabuada. E agora, vamos trabalhar aí com mais um exemplo do teorema do Pitágoras. Então, tem lá, usando o teorema de Pitágoras, quando se conhece as medidas de dois lados do triângulo, retângulo, e se deseja calcular o terceiro lado, vamos lá, de novo. Usa-se o teorema do Pitágoras quando se conhece as medidas de dois dos lados do triângulo retângulo, e se deseja calcular o terceiro lado. Sendo assim, há três possibilidades, né? Então, quais são essas três? Porque eu tenho três lados. Então, se eu conhecer dois lados, eu calculo o terceiro. Então, eu posso ter um desses lados aqui que eu não conheço. Por exemplo, eu vou pegar aqui que eu tenho um cateto, conheço outro cateto, está faltando a hipotenusa. Então, aqui vai ficar a hipotenusa é o x, que eu estou querendo calcular, então x ao quadrado igual a b ao quadrado, que eu vou saber o valor, mais c ao quadrado, que eu também sei o valor. Então, essa é a primeira hipótese, quando eu não tenho a hipotenusa. Lembrando sempre que a hipotenusa é aquele lado maior, é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Uma outra hipótese é que agora eu tenho a hipotenusa e eu tenho um lado. Aqui, por exemplo, eu tenho o lado B e preciso calcular o lado C. Então, esse C que eu não conheço vai ser o meu x. De novo, como é a fórmula? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O C eu não sei quem é, ficou x ao quadrado. Por fim, eu tenho agora o A, tenho o C e preciso calcular o B. Como que eu vou fazer? Da mesma maneira, vou usar o teorema do Pitágoras. A ao quadrado igual o x é o B que eu não sei qual é, então x ao quadrado, mais C eu sei qual é o valor, então C ao quadrado. Então aqui eu tenho as três possibilidades, os três tipos de exercícios que podem cair para a gente resolver. O que vai diferir, que vocês vão ver agora no exemplo prático,
que nós vamos ter que analisar o problema dado. Vamos lá, então, no nosso problema aqui. O desenho ao lado mostra a medida de dois lados, 150 centímetros e 200 centímetros. Observando mais um pouco, pode-se concluir que se trata de um triângulo retângulo. A tesoura, né? Então, essa tesoura aqui, quando eu tenho essa linha na perpendicular, acaba formando aqui um triângulo retângulo. Tudo bem? Para o caso de você ter que calcular o comprimento da peça de ligação, a hipotenusa, deve-se usar o teorema do Pitágoras. Vamos aproximar essa tesoura, e aproximando, nós estamos vendo ela aqui, ó, né? Mais próximo da gente. O exercício passou para mim esse cateto aqui, que mede 150 centímetros, esse outro cateto que mede 200 centímetros, e ele quer calcular esse aqui, esse lado, que vem a ser a hipotenusa. Lembrando, né, que a fórmula do Pitágoras, o teorema do Pitágoras, diz para mim que a hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado vezes c ao quadrado. Muito bem, vamos lá substituir os valores. O a ao quadrado é a hipotenusa que eu quero calcular. Vai ficar h ao quadrado, usando aí a primeira letra da hipotenusa, igual a 150, que é um dos catetos, está aqui 150 ao quadrado, e mais 200 ao quadrado. Elevando 150 ao quadrado, eu tenho 22.500. Elevando 200 ao quadrado, eu tenho 40.000. Somando 22.500 mais 40.000, eu tenho 62.000. Então, ficou h ao quadrado é igual a 62.500. Nessa hora, eu preciso, então, extrair a raiz quadrada de 62.500. E extraindo a raiz quadrada de 62.500, eu tenho 250, que é o comprimento aqui da hipotenusa. Perfeito? Então, aqui vocês obtiveram um exemplo de como utilizar o teorema do Pitágoras. Lembrando sempre, que nós vimos lá no exemplo anterior, que nunca vai sair dessa história. Vai ter sempre um triângulo retângulo. Eles vão passar para a gente o valor de dois lados e vão pedir um terceiro. Aí é só aplicar a fórmula, tá bem? Então agora é com vocês aí, resolvam os exercícios e, se for o caso, me chamem para a gente poder ajudá-los, tá bem? Então, vamos lá, até a próxima aula.